Imagine acordar no meio da noite, tomado por uma inquietação que você não sabe explicar. Lá fora, o mundo dorme em silêncio, mas dentro de você, algo grita. Um vazio, uma chama, um chamado. Você sente que há algo mais, algo além do comum. E no fundo da sua alma, uma pergunta martela como um trovão distante. Será que eu fui escolhido por Deus? Este vídeo é para você, que já se sentiu deslocado, que caminha entre as pessoas, mas sente que carrega um peso invisível, que mesmo cercado por vozes, escuta algo diferente dentro do seu espírito. Um eco divino, um sinal sutil mas poderoso. Se você já experimentou momentos em que tudo parecia perder o sentido e ainda assim, uma paz inexplicável te envolvia. Talvez, só talvez, esse vídeo seja o início da revelação que você tanto buscava. Mas atenção! A jornada para descobrir se você é escolhido por Deus não é simples. Ela é profunda, cheia de símbolos, provações e, acima de tudo, propósito. E não, nem todos são chamados. E entre os chamados, poucos são escolhidos. O que diferencia um do outro? Como saber se a dor que você sente tem um significado divino? Ou se os sonhos que você tem carregam uma mensagem do alto? A verdade é que Deus não escolhe segundo os padrões humanos. Ele vê o coração. E é justamente por isso que os escolhidos, na maioria das vezes, não são os mais populares, os mais ricos, ou os mais sábios aos olhos do mundo. Eles são muitas vezes os rejeitados, os esquecidos, os que carregam cicatrizes que ninguém vê. Você já se sentiu assim? Olhe para os grandes nomes das Escrituras. Moisés, um homem com dificuldade de fala, assassino fugitivo e ainda assim, escolhido. Davi, um simples pastor de ovelhas, desprezado pelos próprios irmãos, mas com o coração voltado para Deus. Maria, uma jovem anônima, humilde, escolhida para gerar o Salvador do mundo. Nenhum deles parecia digno aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus eles tinham algo em comum. Um coração disponível, sensível ao toque do Espírito. Você sente que carrega uma missão que ainda não entende completamente? Que há algo dentro de você que ainda não despertou por completo? Que mesmo sem ver claramente, algo te empurra para buscar, para orar, para entender a palavra de Deus com mais profundidade? Isso pode não ser coincidência. Pode ser um sinal. E aqui vai a primeira pergunta que pode transformar sua vida. Você sente que foi separado do comum, mesmo quando tenta se encaixar? Se sim, escreva nos comentários: eu me sinto separado. Queremos saber quantos, como você, carregam esse chamado silencioso. Mas a escolha divina vem acompanhada de provas. O processo é doloroso. Ser escolhido não significa ter uma vida fácil. Pelo contrário, significa enfrentar tempestades maiores, carregar cruzes mais pesadas, experimentar o silêncio de Deus, quando mais se quer ouvir sua voz. Já passou por isso? Você já orou e sentiu que os céus estavam em silêncio absoluto? Já clamou por respostas e só encontrou mais perguntas? Não se assuste. O silêncio de Deus também é um treinamento. Ele molda os escolhidos no oculto, longe dos aplausos, longe dos holofotes. Como o oleiro trabalha o vaso em segredo, longe dos olhos curiosos, assim Deus trabalha com seus escolhidos. Ele quebra, amassa, refaz, mas só porque tem algo grandioso para construir. E é aqui que mora uma das grandes verdades espirituais. Os escolhidos são forjados no deserto. E talvez, o que você chama de abandono, seja na verdade um estágio de preparação. A lágrima que cai hoje pode ser o rio que vai regar sua missão amanhã. Pense nisso. Quantas vezes você já se viu em situações que não compreende? Acontece com frequência com os escolhidos. Eles não se encaixam, não seguem a lógica. O mundo parece não entendê-los, e muitas vezes nem eles mesmos se entendem. Mas a mão de Deus está ali, em cada detalhe, guiando silenciosamente. Você já percebeu como portas se fecham para você quando tudo parecia certo? E depois de muito tempo, percebe que aquilo era livramento? Então pergunto novamente: será que você é um escolhido? Você sente uma inquietação toda vez que se afasta de Deus?
Já tentou viver como todo mundo, mas não consegue se sentir completo. Existe um vazio que nada preenche, a não ser a presença divina. Isso pode ser um dos maiores indicativos de que há um selo sobre sua vida. Um chamado, uma missão, um desígnio que não pode ser ignorado. Comente abaixo se você já teve experiências inexplicáveis que te fizeram pensar: Deus está me chamando. Seu testemunho pode tocar outras vidas. E se você está aqui, assistindo até agora, é porque algo dentro de você clama por respostas. Talvez você tenha orado antes de dormir, pedindo uma direção. E agora está diante deste vídeo, sentindo seu coração acelerar, os olhos se encherem de lágrimas, ou a mente se abrir para verdades que você nunca quis encarar. Isso não é acaso. Essa é a hora de permanecer. Não saia. O que vem a seguir pode abrir seus olhos de forma definitiva. Permaneça com a mente e o coração atentos, pois entender os sinais é o primeiro passo para reconhecer a escolha divina em sua vida. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter uma sensibilidade espiritual muito mais aguçada do que outras? Por que certas pessoas, mesmo cercadas pelo caos, mantêm uma fé inabalável, como se ouvissem uma voz que ninguém mais consegue escutar? A resposta pode estar em algo que poucos compreendem: a marca do chamado. Ser escolhido por Deus não é apenas uma questão de fé. É um destino que se revela aos poucos, em meio a angústias, perdas e renúncias. Há momentos em que tudo parece desmoronar e você sente como se estivesse perdendo tudo. Mas no fundo algo diz: permaneça firme, ainda não acabou. Isso é o Espírito Santo sussurrando em meio à tempestade. Deus testa os escolhidos, não porque ele duvide deles, mas porque deseja fortalecê-los. O ouro verdadeiro é provado no fogo. E talvez o que você está vivendo agora, com toda a sua dor e confusão, seja exatamente esse processo. Se você sente que não suporta mais, que já deu tudo de si, e mesmo assim continua de pé, há uma força sobrenatural agindo em você. Essa força é um sinal. E aqui vai um segundo ponto de reflexão, para que você participe conosco. Você já se perguntou por que as lutas em sua vida são tão intensas? Comente: minhas batalhas têm sido maiores que eu. Não tenha medo de abrir seu coração. Há uma multidão silenciosa passando pelas mesmas dores. Juntos podemos identificar o propósito por trás da dor. Os escolhidos por Deus enfrentam ataques espirituais intensos. O inimigo sabe do potencial que carregam. Ele tenta parar antes mesmo que despertem completamente para sua missão. Observe: os maiores ataques acontecem nos momentos em que você começa a se aproximar de Deus. Basta decidir orar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais intimidade, e tudo começa a desandar. Isso é coincidência? Ou é o sinal de que há uma guerra invisível sendo travada por sua alma? O mundo espiritual é real, e os escolhidos são soldados em potencial. Mas antes de entrarem no campo de batalha, precisam ser treinados. E esse treinamento, muitas vezes, vem por meio do sofrimento. Perdas, traições, solidão e injustiças. Tudo faz parte do plano de formação. Mas como saber, no meio disso tudo, se você realmente foi escolhido? Comece observando seus dons. Não os dons comuns, mas aqueles que se manifestam em silêncio. Você tem sensibilidade para perceber quando algo não está bem, mesmo sem que te digam nada. Você sente quando alguém está em sofrimento, mesmo que esteja sorrindo? Tem sonhos estranhos, visões, intuições fortes, premonições? Já passou por experiências que desafiam a lógica? Tudo isso pode ser parte da sua conexão com o espiritual. Lembre-se, Deus se revela aos seus de formas que o mundo não compreende. Muitas vezes você não vai ouvir uma voz audível, mas vai sentir uma convicção tão profunda que será impossível ignorar. Ele fala por meio de sinais, de pessoas, de circunstâncias. Ele usa o comum para revelar o sobrenatural. Olhe para dentro. Existe uma parte de você que não consegue viver uma vida superficial, que se incomoda com futilidades, que não suporta injustiças, mentiras, corrupção. Você sente uma tristeza inexplicável diante do pecado. Isso é mais do que moralidade.
É o Espírito Santo sensibilizando o seu espírito. É a marca do céu dizendo: você não pertence a este mundo. E é aqui que muitos se confundem. Eles acham que ser escolhido é ser perfeito. Mas Deus não escolhe os perfeitos. Ele escolhe os dispostos, pessoas que mesmo caindo se levantam, que mesmo falhando continuam tentando, que mesmo machucadas não param de amar, que mesmo sem entender continuam crendo. Você já percebeu que mesmo nos seus piores dias, você sente vontade de buscar a Deus? Mesmo depois de errar, algo dentro de você deseja se reconciliar com Ele? Isso é graça. É o chamado insistente de um Deus que não desiste de você. E talvez a maior prova de que você é escolhido é que você ainda está aqui, em meio a tanta dor, a tantas tentações, tantas quedas. Você não se entregou. E não é por força própria. É porque há uma mão invisível te sustentando, um amor que te envolve, uma promessa que te mantém de pé, mesmo quando tudo parece perdido. Você tem fome de algo que não é deste mundo. Deseja compreender os mistérios de Deus, sente que sua vida tem um propósito maior, mesmo que ainda não saiba qual. Tudo isso são sintomas espirituais, marcas de uma alma que foi separada desde o ventre, como Jeremias que ouviu de Deus: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Você já sentiu que foi conhecido antes mesmo de nascer? Que sua alma carrega memórias que não são daqui? Que tem uma sensibilidade que vai além da lógica? Escreva nos comentários. Sinto que fui separado desde o ventre. Queremos saber quantos entre nós carregam essa convicção secreta. Agora respire fundo. Feche os olhos por um momento e tente ouvir. Não os sons ao seu redor, mas o que seu coração está dizendo agora. Há algo se movendo aí dentro? Uma lembrança, uma emoção, um chamado? Porque os verdadeiramente escolhidos não encontram Deus por acaso. Eles são atraídos por Ele, buscados, chamados. E mesmo que tentem fugir como Jonas, acabam encontrando o caminho de volta. Porque quem foi marcado por Deus não pode viver como se não tivesse sido. Você já tentou fugir de algo que não sabia explicar? Já teve a sensação de estar sendo observado não por pessoas, mas por uma presença? Uma força invisível, às vezes suave, às vezes esmagadora. Uma sensação de que está sendo constantemente guiado, vigiado, instruído por algo muito maior do que você. Essa sensação pode ser o reflexo do chamado divino. Os escolhidos sentem. Eles não veem com os olhos, mas percebem com a alma. Eles tentam seguir a multidão, se encaixar, viver como os outros vivem. Mas algo sempre os puxa de volta. Eles não se satisfazem com o comum. O entretenimento vazio não os preenche. Os prazeres do mundo têm um gosto amargo. E quanto mais tentam se afastar de Deus, mais se sentem incompletos. É como se suas almas tivessem sido programadas para algo muito maior. Como se estivessem constantemente sendo lembradas: você não é daqui. Há um versículo que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Essa voz ela não é audível aos ouvidos, mas ecoa no espírito. Já aconteceu com você de estar prestes a tomar uma decisão errada e, de repente, sentir um alerta interno? Uma voz sussurrando: não vá por esse caminho. E depois, com o tempo, você percebe que aquela decisão teria destruído sua vida? Essas são as intervenções silenciosas de Deus na vida dos seus escolhidos. Ele cuida, mesmo quando você não percebe. Ele protege, mesmo quando você insiste em seguir pelo caminho errado. Ele fecha portas que você queria tanto que se abrissem. E só depois você entende, era livramento. Mas há algo ainda mais profundo. Algo que diferencia radicalmente os escolhidos. Eles têm sede da verdade. Eles não se contentam com respostas rasas, com religiões automáticas, com dogmas mecânicos. Eles querem mais, querem mergulhar, querem tocar o coração de Deus. E por isso, são perigosos para o sistema. São incompreendidos, isolados, às vezes até perseguidos dentro das próprias igrejas. Já aconteceu com você de estar em um ambiente religioso e sentir que ali não havia presença real? Já sentiu uma frieza espiritual, um vazio,
mesmo ouvindo palavras bonitas. Isso acontece porque os escolhidos têm discernimento. Eles não são facilmente enganados. O Espírito que habita neles lhes revela o que os olhos não veem. E isso, mais uma vez, é sinal de escolha. Nesse ponto do vídeo, queremos fazer um novo convite. Você já sentiu que está sozinho mesmo em meio a muitas pessoas? Já sentiu que ninguém realmente entende o que você carrega dentro de si? Comente. Carrego algo que ninguém entende. Sua dor, sua sensibilidade, sua luta podem ser o reflexo de um destino maior do que você imagina. Mas não se engane, o inimigo conhece bem os sinais. Ele tenta te confundir, tenta te convencer de que tudo isso é imaginação, que esse vazio que você sente é carência, que esse desejo de Deus é fraqueza. Ele quer te prender na lógica, no material, na razão. Mas o que Deus quer com você transcende tudo isso. Deus não chama para uma religião, Ele chama para um relacionamento. Ele quer intimidade. E os escolhidos, mesmo antes de entenderem esse conceito, já sentem essa necessidade. Eles oram sem saber por quê. Eles choram durante a oração sem entender a razão. Eles sentem saudade de um lugar que nunca viram, porque no fundo, suas almas se lembram do Criador. É por isso que muitas vezes os escolhidos vivem em constante crise. Eles estão entre dois mundos, o físico e o espiritual. Eles trabalham, estudam, vivem, mas nada os satisfaz completamente, porque sua essência já foi tocada pela eternidade. Eles não foram feitos para este mundo. Foram enviados para cumprir um propósito, e o tempo está correndo. Você sente que o tempo está se esgotando? Que há uma urgência invisível pressionando você a se alinhar com Deus? Como se o relógio do céu estivesse marcando os minutos finais. Essa percepção do tempo espiritual é outra característica dos escolhidos. Eles não conseguem mais viver como antes. Não conseguem mais pecar em paz. Não conseguem mais ignorar o sagrado. Eles são marcados e, por isso, são perseguidos. O mundo não entende os escolhidos e, por isso, tenta silenciá-los. A vida deles não é fácil, mas há uma promessa que os sustenta. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E esses poucos são os que suportam o processo. E se você chegou até aqui ouvindo cada palavra, refletindo sobre cada frase, sentindo sua alma tremer a cada revelação, talvez seja a confirmação que você precisava. Você não está assistindo por acaso. Você foi trazido até aqui para ser lembrado, para ser ativado, para ser despertado. Agora, olhe para trás. Relembre sua vida. Veja os padrões, as lutas, os livramentos, as perdas que te fizeram buscar a Deus, as portas que se fecharam, os encontros que mudaram tudo. Você acha mesmo que foi coincidência? Deus vem te chamando há tempos e talvez você esteja apenas começando a ouvir com clareza. Às vezes, o silêncio de Deus é tão profundo que parece um abandono, mas é nesse silêncio que os escolhidos são lapidados. É ali, na ausência de respostas, que se revela o verdadeiro propósito. Deus não fala o tempo todo, porque os escolhidos precisam aprender a ouvir até o silêncio. E é nesse silêncio que o caráter é formado, que a fé é testada, que a confiança é purificada. Você já passou por essa sensação? De orar, clamar, jejuar e parecer que o céu está trancado? Já sentiu que Deus está longe mesmo estando tão perto? Esses momentos não são sinais de rejeição, mas sim de amadurecimento. Os escolhidos aprendem a confiar, mesmo quando não sentem, a obedecer, mesmo quando não entendem, a andar, mesmo quando não enxergam. É por isso que muitos não suportam o chamado, porque ele exige entrega, exige morte do ego, exige renúncia. Deus não chama para uma missão confortável, ele chama para uma guerra. E todo escolhido, mais cedo ou mais tarde, terá que enfrentar a si mesmo, os seus medos, seus pecados, suas limitações. Porque antes de liderar, é preciso aprender a obedecer. Antes de ser voz, é preciso saber ouvir. Lembre-se de Jesus no deserto.
Antes de iniciar seu ministério, ele foi levado ao lugar mais solitário da terra. Foi ali que ele jejuou, foi tentado, foi confrontado. Os escolhidos também passam pelo deserto. E não é o deserto físico. É o deserto da alma, da solidão, do silêncio, da escassez. É ali que Deus destrói o velho para construir o novo. E por mais estranho que pareça, os momentos mais dolorosos da sua vida podem ter sido os mais importantes espiritualmente. Aquela traição, a perda, a enfermidade, o fracasso. Tudo isso pode ter sido uma convocação divina, uma forma de te afastar do caminho errado e te colocar na direção certa. Às vezes, Deus usa a dor para acordar o escolhido. Se nesse momento você está passando por uma tempestade, não desespere. Pode ser que Deus esteja te moldando. Pode ser que Ele esteja preparando o palco para algo muito maior. Ele é especialista em transformar cinzas em testemunhos. Lembre-se de José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, tudo para ser preparado para governar. Você já sentiu que tudo o que deu errado na sua vida estava, de alguma forma, apontando para algo que você ainda não entendia? Se sim, comente. Agora entendo o propósito da dor. Sua experiência pode ser resposta para alguém que ainda está em processo. E essa é uma das maiores marcas dos escolhidos. Eles são transformados em resposta para outras pessoas. Sua dor se torna ministério. Suas feridas se tornam cura para outros. Aquilo que quase te matou é o que te capacita para salvar vidas. Os escolhidos não vivem para si. Eles são chamados para servir, para interceder, para carregar o fardo dos outros, para ser luz onde só existe trevas. Você já sentiu o peso de dores que não são suas? Já chorou por pessoas que nem conhece? Já se sentiu compelido a orar por alguém de forma repentina? Isso não é acaso. É carga espiritual. É sensibilidade. É uma das expressões mais intensas do chamado. O Espírito Santo usa os escolhidos como canais de intercessão. Eles sentem o que os outros ignoram e, por isso, muitas vezes, são mal compreendidos. São chamados de exagerados, emocionais, místicos. Mas a verdade é que carregam uma sensibilidade que vai além da carne. Estão conectados com dimensões espirituais que poucos conhecem. E essa conexão os torna alvos. Sim, os escolhidos são perseguidos. O inferno os reconhece. Há uma guerra declarada contra eles, e muitas das lutas que enfrentam não são naturais, são espirituais. O inimigo tenta paralisar, confundir, destruir, porque ele sabe que se você despertar para quem realmente é, será uma ameaça irreversível para o reino das trevas. Mas há uma boa notícia: quem é escolhido por Deus pode até cair, mas sempre se levanta. Pode até ser ferido, mas nunca destruído. Pode até passar pelo fogo, mas não será consumido, porque há uma proteção invisível sobre ele. Anjos acampam ao redor, há um selo, há uma promessa, há uma unção que o sustenta. Você sente que, mesmo nos seus piores momentos, algo te impediu de desistir completamente? Que mesmo quando tudo dizia para parar, uma força interior dizia: continue? Essa força não é sua, é o Espírito de Deus dentro de você, e ele só habita em quem foi escolhido. Chega um momento em que não dá mais para fugir. O chamado se torna mais forte que o medo, mais intenso que as dúvidas, mais real que as desculpas. E é nesse momento que o escolhido começa a viver de verdade. Porque a verdadeira vida só começa quando a missão é aceita. Você sente que está nesse ponto, que tudo está te conduzindo a uma decisão, que não dá mais para fingir que não. É com você? Então talvez esse vídeo seja a última confirmação que você precisava. Ótimo! A seguir está a parte 5 do roteiro, com exatos 5.000 caracteres, mantendo o estilo sombrio, introspectivo e com apelo emocional, espiritual e participativo, para prender ainda mais a atenção do espectador. A consciência do chamado é como um fogo que arde e não se apaga. Ele consome silenciosamente, noite após noite, dia após dia. Os escolhidos por Deus tentam viver como os outros, mas não conseguem. Existe sempre uma sensação de algo inacabado, como se estivessem destinados a fazer mais, a ser mais.
A vida comum não basta. O vazio insiste, a inquietação nunca passa, e o coração, mesmo cansado, continua clamando por propósito. Você sente esse fogo, essa urgência, essa necessidade inexplicável de fazer algo grande mesmo sem saber exatamente o quê? Isso é o Espírito de Deus chamando de dentro. Um chamado que não se cala, não importa quanto você tente ignorar. E quanto mais você resiste, mais ele aumenta. Até o momento em que se torna insuportável e você finalmente se rende. E a rendição dos escolhidos não é algo bonito ou romântico. Muitas vezes, acontece em lágrimas, em quartos escuros, no meio da madrugada, após perdas devastadoras, ou no fundo do poço. É no colapso que Deus encontra espaço para reconstruir. É na falência emocional que Ele estabelece o verdadeiro alicerce. É quando tudo desaba que Ele se revela. Porque os escolhidos, antes de serem usados, precisam ser esvaziados de si mesmos. Você já viveu uma noite de dor tão profunda que só conseguia chorar, sem forças para orar, apenas sentindo um vazio esmagador? Já se ajoelhou sem saber o que dizer. Essa noite escura da alma é comum entre os escolhidos, e quem passa por ela nunca mais é o mesmo. É como se ali Deus abrisse os céus apenas o suficiente para deixar cair uma gota de luz. E essa gota muda tudo. Nesse momento, perguntamos a você, qual foi o momento mais difícil da sua vida em que você sentiu a presença de Deus te sustentando? Compartilhe nos comentários. Seu testemunho pode ser o que alguém precisa ouvir hoje. Mas a jornada do escolhido não termina no despertar. Ela está apenas começando. Depois do chamado vem a preparação. E essa preparação pode durar anos. José passou 13 anos sendo preparado. Moisés, 40. Davi também. E mesmo Jesus, o Filho de Deus, só iniciou seu ministério aos 30 anos. Deus trabalha com paciência, porque sabe que só um coração quebrantado pode carregar sua glória. A preparação envolve perda de amizades, mudança de rotas, desconstrução de planos. Envolve deixar o velho para trás. E esse processo, embora necessário, é doloroso, mas cada renúncia prepara espaço para a unção. Cada separação revela quem realmente está com você. E cada lágrima se transforma em autoridade espiritual. Talvez você esteja nesse processo agora, se sentindo só, incompreendido, deslocado, sem saber se está no caminho certo. Mas há uma paz estranha no meio do caos, uma certeza que não vem da lógica, mas do Espírito. Essa paz é a assinatura de Deus dizendo: você está exatamente onde precisa estar. E os escolhidos precisam aprender algo essencial. Não precisam da aprovação dos homens para cumprir o chamado de Deus. Muitos erram ao buscar validação. Querem que pastores, líderes, amigos e familiares reconheçam seu chamado. Mas os verdadeiros escolhidos, em muitos momentos, caminham sozinhos. Jesus foi rejeitado. Paulo foi perseguido. Elias se sentiu só. Mas todos eles tinham algo em comum: um céu aberto sobre suas cabeças. Se você está esperando que todos te entendam antes de começar, nunca vai começar. O chamado é maior que a opinião das pessoas. E Deus confirma no Espírito, não nos aplausos. Os escolhidos são validados no secreto, no íntimo, na intimidade com o Criador. É ali que recebem direção. É ali que ouvem: vai, porque eu sou contigo. E talvez essa seja a palavra que você mais precise ouvir hoje. Você não está sozinho. Deus está com você. Ele tem te observado em silêncio, tem visto suas lágrimas escondidas, tem anotado cada oração, mesmo as que você fez em pensamento. Ele conhece sua alma, suas intenções, suas lutas secretas. E se você ainda está de pé, é porque Ele te sustentou até aqui. É hora de levantar a cabeça, de enxugar as lágrimas, de parar de fugir. Porque o mundo está em trevas e os escolhidos são as tochas, são as sentinelas da madrugada. São os que permanecem de pé quando todos caem, os que intercedem quando todos se calam, os que caminham contra a multidão. E se você sente isso, não há mais dúvida. Você foi escolhido, mas com o chamado vem a responsabilidade. Você não pode mais ignorar a voz, não pode mais viver no automático. Cada palavra sua,
cada atitude, cada escolha, tudo carrega peso espiritual. Porque os escolhidos são observados, são moldados e principalmente são usados por Deus para transformar realidades. Você está pronto para aceitar isso? Chegamos ao ponto em que não há mais espaço para dúvidas. Se você ouviu até aqui, é porque sua alma reconhece a verdade do que foi dito. Não se trata apenas de identificação. É como se algo dentro de você estivesse sendo lembrado de quem realmente é. Um eco espiritual, reverberando através do tempo, da dor, da experiência. Um chamado sagrado que agora você não pode mais ignorar. Ser escolhido por Deus não é um status, é uma responsabilidade. É carregar a cruz em silêncio, enquanto o mundo ri. É ser luz em lugares escuros, mesmo quando sua própria alma está em sombras. É falar de fé quando tudo em você quer desistir. É continuar quando ninguém mais continua. É andar sobre as águas mesmo com medo de afundar. O escolhido não vive para si. Ele vive por um reino, um propósito, um desígnio eterno. E mesmo quando parece que tudo está desmoronando, ele sabe, há um plano invisível, mas divinamente orquestrado. O caos é só o pano de fundo. A destruição é apenas o cenário onde Deus revelará sua glória. E agora, diante de tudo isso, uma pergunta ressoa como um trovão na consciência. Você está pronto para dizer sim? Não um sim superficial, mas um sim real, que renuncia, que entrega, que obedece, que decide seguir, mesmo sem saber aonde o caminho levará. Esse é o sim que muda tudo, que desperta dons, que libera promessas, que abre portas espirituais, que estavam trancadas. Esse sim pode transformar sua história e a de muitos ao seu redor. Mas saiba, dizer sim significa deixar para trás tudo que impede sua caminhada. Significa abrir mão de relacionamentos tóxicos, de hábitos destrutivos, de vícios, de distrações. Significa limpar o altar e preparar espaço para que o Espírito de Deus habite por inteiro. A partir de agora, nada será como antes. Porque você sabe, você sente, você reconhece. Há um selo sobre sua vida. E não importa o que digam nem o que aconteça. Deus te escolheu. E se Ele te escolheu, Ele vai te capacitar. Ele vai te proteger. Ele vai te conduzir. Você foi separado desde o ventre, forjado na dor, alvo de ataques porque carrega um poder que ainda nem compreende completamente. Mas agora você começa a despertar, a lembrar, a se alinhar com o céu. E talvez você esteja se perguntando, mas por que eu? Tão imperfeito, tão limitado, tão falho? Justamente por isso. Porque Deus não busca os perfeitos. Ele busca os quebrantados, os sinceros, os que se dispõem, os que choram escondido, mas ainda assim oram. Os que não desistem mesmo quando tudo os empurra para longe. Esses são os vasos de honra. Os improváveis, os esquecidos pelos homens, mas escolhidos por Deus. E é por isso que você passou por tudo o que passou. Cada dor, cada perda, cada rejeição, cada lágrima não foi em vão. Foram marcas, cicatrizes de guerra, mas também evidências do chamado. Agora é hora de decidir. Vai continuar fugindo ou vai se render? Se essa história tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários. Não tenha medo de se posicionar. Deus honra os que o honram. E quando você escreve, declara, se expõe, o mundo espiritual se move. Esse pode ser o início de uma nova jornada, um novo ciclo, uma vida que finalmente se alinha com o propósito eterno. Você não está só. Há milhares de outros escolhidos espalhados pelo mundo, se levantando. E este canal é um ponto de encontro, um lugar de refúgio, um espaço onde a verdade é dita, onde o espírito é despertado, onde os corações são curados. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras. Seja instrumento de Deus. Seja luz. Porque os escolhidos não guardam a mensagem apenas para si. Eles espalham, eles multiplicam, eles são canais. Agora respire fundo. Permita que tudo o que foi dito aqui entre em seu espírito. E ore, fale com Deus. Mesmo que não saiba o que dizer, apenas se entregue.
Ele te escuta, ele te vê, ele está aí agora, bem ao seu lado. E lembre-se, você não é comum, você foi escolhido. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.